Bom, já estamos ao vivo, pessoal, pelo Facebook. Meu nome é Deusimar Dias, sou professor. Nós vamos conversar hoje com o advogado, procurador do município, o doutor Jonas Guedes. Daqui a 2 minutinhos, esperar o pessoal chegar um pouco, daqui a 2 minutinhos, nós iremos iniciar essa nossa conversa muito bacana sobre o município. E a ideia hoje é falar sobre o município, conversar um pouco sobre a administração municipal, levando em consideração a experiência, né, do Dr. Jonas Guedes, já que ele vem na procuradoria e vem na prefeitura já há algum tempo, passou por todas essas transições. Então, nós temos hoje conversando com uma das pessoas que tem a maior experiência no âmbito da gestão pública aqui no município de Patos. Então, é um prazer receber o Dr. Jonas Guedes aqui, e nós vamos conversar um pouco sobre diversos aspectos relacionados à administração pública, esse momento complicado que nós estamos vivendo. Bom, então, o pessoal está chegando. Qualquer dúvida, gente, é só você mandar aqui pelo inbox, pela caixa de comentários, e aí nós vamos respondendo aos poucos. Bom, Jonas, eu queria agradecer a você por ter aceitado o convite, né, de bater um papo, de dialogar um pouco aqui conosco sobre esse momento complicado, né, e para além desse momento complicado, sobre a situação do município de Patos, especificadamente. Então, nesse primeiro momento, eu queria que você recebesse esse meu agradecimento por ter aceitado o convite e que você desse as boas-vindas ao pessoal que começa a chegar. Ótimo. Boa noite, Deusimar. Boa noite a todos os internautas que já estão aí na grade dessa transmissão. Deusimar, eu que agradeço, porque nós já nos conhecemos desde 2003, época do curso de História. Faz muito tempo, né? Muito. E eu que só tenho a agradecer a você por você ter feito esse convite. Você é um dos caras que está sempre preocupado realmente com a cidade onde você mora. Você não é aquele cidadão que torce pelo quanto pior, melhor. Você é um exemplo e, assim, é um exemplo que está, pelo menos eu noto, que está ficando escasso. É triste isso, porque eu queria mais pessoas com essa sua iniciativa e essa sua capacidade de saber dialogar, de saber colocar os pontos, de entender tudo sobre a administração pública. A administração pública é muito complexo. Em um universo que nós estamos vivendo, 100% ninguém nunca vai atingir, ninguém nunca vai estar satisfeito. Mas nós temos que tentar, nós temos que lutar, nós não podemos baixar a guarda, nós temos que voltar realmente os velhos tempos da cidade de Patos. A cidade de Patos tem que ser referência na Paraíba, referência para o sertão, referência para o sertanejo. O sertanejo tem que sair daqui e ter orgulho de dizer, lá fora, eu sou de Patos. E isso é o que eu acho que a gente tem que tentar resgatar. Não só eu que estou atuando diretamente dentro da administração pública, através da procuradoria, mas eu digo isso todo cidadão patoense, seja na contribuição mínima que for ou na contribuição máxima que for. Ele tem que sempre ter isso em mente. É o resgate da população, é o resgate da política bem feita, é o resgate do cenário que é ideal para essa cidade. Essa cidade é privilegiada, tanto pelo seu povo, tanto geograficamente, e isso é muito importante para todos nós. Bom, Jonas, eu agradeço as palavras e dizer que, assim, nós terminamos o curso de História juntos na FIP. Imediatamente, Jonas seguiu
né, para a área jurídica, foi fazer o curso de Direito. Eu só pude realizar esse sonho, né, de fazer o curso de Direito alguns anos depois. E assim, você é um desses exemplos, né, de pessoa que corre atrás daquilo que quer, e é bem bacana. Esse debate é muito bom, Jonas, principalmente em época de crise, né? Isso. Eu já entrei em contato com você algumas vezes, já entrei em contato com a Secretaria da Educação também algumas vezes. Conversei há 2 semanas atrás com um dos coordenadores pedagógicos do município de Patos sobre a situação da suspensão das atividades presenciais de aula aqui no município. Fizemos uma conversa muito boa com o professor Zé Carlos sobre isso, onde ele passou a visão do município através da Secretaria da Educação. Então, acho que é um momento que todo mundo tem que se unir, né? Existem determinados momentos, principalmente quem vive numa democracia, que todo mundo tem que se unir em prol de um bem comum, né? Principalmente dentro desse cenário de indefinição. A primeira pergunta, Jonas, a primeira questão que eu queria que você abordasse, eu já mando um abraço para Viviane Chaves, minha prima que está acompanhando, Wellington Medeiros, lá do Recife, né, acompanhando também a transmissão, o pessoal está chegando. Se você puder compartilhar essa live, nós agradecemos muito para que esse debate possa chegar na maior quantidade de lugares possíveis. Jonas, eu queria que, nesse primeiro momento, você pudesse falar uma questão que é aparentemente simples, né? Mas o que é a cidade de Patos? É uma pergunta que vai para o direito administrativo, né? É uma pergunta que vai para o âmbito jurídico, é uma pergunta que vai para o financeiro, enfim. Qual é a situação hoje do município de Patos do ponto de vista financeiro, né? Então, assim, o que é o município de Patos hoje, depois de todo esse processo de transição num curto espaço de tempo? Perfeito. Eu queria te pedir antes, se você puder jogar aqui o link no box, para que eu possa divulgar aqui também. Pronto, eu estou jogando agora no. Você está tendo acesso ao seu privado no WhatsApp? Estou sim. Pronto, eu joguei aí para Não, você. perfeito. Deusmar, assim, essa sua pergunta é uma pergunta ótima, excelente. Aí veja só o que é que acontece. Patos é uma cidade, né, de 107 mil habitantes. Nós estamos aqui em um local privilegiado porque nós temos a poucos quilômetros, 50 quilômetros, nós temos o estado do Rio Grande do Norte. Nós temos também aqui a 70 quilômetros o estado do Pernambuco. E nós temos aqui uma grande quantidade de cidades que são vizinhas a Patos, né? Cidades com 15 quilômetros, com 20, com 40, com 50. E isso proporciona uma boa estratégia econômica, uma boa estratégia comercial. Isso é de extrema importância para o município. Para você ter uma ideia, existem diversas pessoas que vêm fazer suas compras do mês aqui nos supermercados de Patos. Pessoas que moram a 30, 40, 50 quilômetros daqui. E isso tudo, ele gera um impacto muito satisfatório para o município. Com relação à política, Patos hoje tem, a prefeitura, melhor dizendo, Patos hoje tem uma arrecadação própria, mas o governo federal, mensalmente, disponibiliza uma verba chamada FPM, que ela chega no dia 10, no dia 20 e no dia 30 de cada mês. Hoje o município de Patos tem uma folha de servidores de quase, acho que já está chegando a 9 milhões. É uma folha considerável. Quando eu cheguei no município em 2018, 21 de agosto de 2018, e é importante, eu vou até aqui puxar esse gancho para fazer um histórico.
Patos teve um afastamento em 2016 da prefeita Francisca Mota. Entra o seu vice para assumir o comando da gestão municipal, Lenildo Moraes. Logo em seguida, poucos meses depois, acontecem as eleições e Dinaldo Filho é eleito. 1 ano e 7 meses depois, Dinaldo Filho é afastado e assume Bonifácio. Foi quando eu cheguei ao município a convite de Bonifácio Rocha para assumir a Procuradoria-Geral desse município. Bonifácio renuncia com 8 meses. Quando Bonifácio assume, ele não conseguiu colocar a folha de pagamento em dias, pagar o trabalhador dentro do mês trabalhado. O trabalhador já chegou a receber dia 10. Aí depois foi diminuindo, através de um planejamento. Dia 5. Quando o Bonifácio Rocha, o último mês que o Bonifácio Rocha pagou o servidor, ele conseguiu pagar no dia 3. Estava quase chegando lá dentro do mês. Ele renuncia, através de uma carta. Aí quem assume, na linha sucessória para assumir a cadeira da gestão municipal, é o então presidente da Câmara Municipal de Patos, o vereador Sales Júnior, que era o atual presidente da Câmara. Sales Júnior passa, acho que 4 a 5 meses e com grande dificuldade, porque assim, Neusimar, por que essas dificuldades? Porque você entra sem um planejamento, você entra quase que no susto. Eita, renunciou agora, eu tenho que assumir amanhã. Ninguém faz um planejamento em 24 horas. E você tem que fazer um planejamento, quando você assume dessa forma, você tem que fazer um planejamento e a máquina trabalhando. Você não pode parar uma semana aí, eu vou planejar. Aí você vai começar a planejar aos poucos. Algumas trocas de secretários, alguns serviços, você começa a dar prioridade, algumas questões mais inerentes realmente à política, ao governo, à gestão. E então, Sales Júnior, acho que com 4 ou 5 meses, renuncia. E o Sales Júnior também me convidou para permanecer na pasta que eu estava trabalhando, que era a Procuradoria-Geral do município. Antes dele renunciar, ele também pediu que eu assumisse a Secretaria de Finanças do município. A Secretaria de Finanças era comandada pelo então secretário, o atual secretário hoje, Arnon Medeiros, muito conhecido em Patos, já foi secretário de Finanças em outras gestões, conhece muito bem sobre finanças públicas, é muito capacitado, tem um histórico do fisco estadual. Então as pessoas se sentem muito seguras com o Arnon na frente dessa pasta. Mas o Arnon saiu da gestão de Sales Júnior e eu assumi e fiquei acumulando a Procuradoria-Geral do município com a então Secretaria de Finanças. Quando o Sales Júnior renuncia, surge o questionamento. Quem vai assumir o município? É o presidente da Câmara. Na época, a presidente da Câmara era a vereadora Tide, que era a vice do presidente Sales. Sales renuncia à cadeira de presidente, certo? Ele não renunciou ao mandato de prefeito. Ele era, na linha sucessória, ele era o presidente da Câmara. Quando ele renuncia à presidência da Câmara, ele volta para casa como um vereador, não mais como presidente. Faz-se uma nova eleição para escolher um presidente. Nesse intervalo, a lei orgânica municipal ela prevê que quem vai ficar à frente da gestão pública é o secretário de Finanças e, sucessivamente, o secretário de Administração. Aí quem estava lá na Secretaria de Finanças, eu estava nessa época, e assumi o município e fiquei à frente do município de uma segunda até a sexta-noite. Para então... Quando foi feita a eleição, na sexta-feira à noite, para saber quem seria o presidente daquela casa. Automaticamente, o presidente da Casa Legislativa assumiria também os destinos do Poder Executivo Municipal. E quem saiu eleito nessa sexta-feira foi então o então vereador Ivanes Lacerda, que é o atual prefeito de Patos, prefeito interino. Muita gente também questiona por que essa questão de prefeito interino e não só prefeito ou prefeito constitucional. Atualmente o prefeito de Patos é Dinaldo Vanderlei, porém
ele está afastado por uma decisão judicial. Para assumir a gestão municipal, cria-se essa nomenclatura de prefeito interino, certo? Então, Ivanes Lacerda hoje é o prefeito interino, que também me convidou para permanecer na pasta, e estou com ele até hoje. Já são aí, eu acho que quase, ele completa um ano, né, em agosto, de gestão. E nós estamos aqui até hoje, e isso foi esse histórico, né, esse breve histórico. Com relação às finanças, o município tem inúmeras despesas, com saúde, com educação, com saneamento, tem despesas com o serviço público, tem despesas com a CEINFRA, que são pastas importantes do município. E essas pastas, elas convergem para que o município siga o seu caminho, né? Desenvolva. Hoje, a Prefeitura de Patos tem uma folha de 9 milhões. Tem uma arrecadação que ficou muito mitigada com essa pandemia, certo? As pessoas não têm como, assim, não estão gerando impostos suficientes, e também as pessoas, nós fizemos agora a prorrogação do IPTU, né? Era até dia 30 com desconto, aí foi prorrogado para até o dia 30 desse mês. Então até o dia 30 desse mês as pessoas vão poder pagar com desconto. Mas a gente sabe que a situação é difícil, muitas pessoas não vão poder pagar seus impostos. E o município tem que arrumar outras alternativas. O governo federal manda parte da verba, o governo estadual ajuda com alguma coisa, mas assim, a arrecadação própria é muito importante para o desenvolvimento do município. As pessoas têm que ter esse conhecimento. Eu vou te dar um exemplo de um aparelho público, que é a UPA. A UPA, ela custa para o município 700 mil reais. Desses 700, o governo federal manda 100 mil reais. 700 mil mês. O governo federal manda 100 mil reais. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que o governo estadual estava mandando ou ainda está mandando 25 mil reais. Ou seja, esse restante o município tem que completar. E é uma fatia muito alta. Tem os aparelhos como o SAMU. O SAMU ele é um aparelho de saúde, ele é a unidade móvel, né, que vai atender as pessoas onde elas estão para fazer o transporte. É um aparelho também que custa muito caro e o município tem que arcar. O que vem para o SAMU é uma verba assim, pouca, ela não é uma verba que venha a surtir um grande efeito, porque o município tem que arcar com boa parte do SAMU. E isso de insumos, de mão de obra, de equipamentos, de EPI. Tanto se fala hoje no EPI, né? As pessoas estão realmente tendo que trabalhar paramentadas, mais ainda agora por conta dessa pandemia. E todos têm que se cuidar, e o município está fazendo a sua parte, está tentando a todo custo, liga para fornecedores, procura, vai atrás, consulta onde tem o menor preço, onde tem o produto. Muitas vezes tem o produto, mas não é um preço satisfatório, porque tudo aumentou nesse quesito, e o município tem que comprar, e o município está fazendo a sua parte, está comprando. A gente tem uma preocupação muito grande com os profissionais, principalmente os que estão na linha de frente dessa pandemia. Eles têm realmente que estar paramentados, eles têm que estar de acordo com as normas técnicas, porque eles têm que proteger a vida deles e estão ali para proteger a vida de outras pessoas. E isso o município tem se empenhado bastante em fazer o seu papel nessa aquisição, nessa distribuição, que é um dos fatores essenciais. Bom, Jonas, quero agradecer a tua resposta e mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando aqui. Andréia Mendes, mandando um abraço. Lucas Vasconcelos, também mandando um abraço. A Franci Nunes, sempre cidadã ativa, né, nas redes sociais, não só nas redes sociais, sempre acompanha algumas audiências, né?
Então, um abraço, Francis. O Josean Medeiros. Josean, meu cunhado, foi secretário de infraestrutura, né, do município, isso, também num período de transição. A Aline Dantas também acompanhando. Gerlúzia, né, nossa querida professora Gerlúzia Vieira, acompanhando também. Marlete Lucena, nossa querida Marlete, nossa colega de curso, nossa amiga. Arthur Medeiros também acompanhando. Nosso querido Adalto Pereira, certo? Adalto, volta para o grupo, Adalto. Nós estamos sentindo sua falta, viu? Aproveitar para mandar um abraço para todos os nossos queridos amigos do grupo mais movimentado do Sertão da Paraíba, o grupo mais eclético e plural do Sertão da Paraíba, que é o História 2007.2. O pessoal também está acompanhando. Tânia, Adalto, volta para o grupo, a gente está sentindo sua falta lá, né? As tardes não são mais as mesmas. Tânia Dantas acompanhando também aqui, Simone Carneiro acompanhando, Bruno Souza, Jordana, nossa querida amiga Jordana, Andréa Medeiros também, Maria da Carroça nos acompanhando também aqui. Gente, um abraço, né, para todos. Nós vamos repassar algumas perguntas que estão chegando aqui, Jonas, mas antes disso eu queria que você comentasse uma coisa. Você falou sobre o custo do SAMU, né, da UPA, né, que é um custo que gira em torno de R$700 mil por mês, e o governo do estado entra com apenas 100 mil, o governo federal 100 mil, o governo do estado com 25 mil. Nós teremos eleição esse ano e nós temos diversos candidatos a prefeito de Patos. Nós temos diversos candidatos esse ano. Eu acho que, se mantiverem a candidatura, eu acho que nós teremos o maior número de candidatos a prefeito da história política de Patos. Escutando algumas entrevistas desses candidatos, eu percebo algumas contas que eles fazem no sentido do seguinte: soma-se a arrecadação e as despesas e diz assim, olha, tá vendo quanto entra? Né? Então, pega aquele valor, multiplica, né, e diz, olha, nós temos um valor X, sem levar em consideração, muitas vezes, que o município tem dívidas, por exemplo, de gestões anteriores, tem compromissos previdenciários e tal. Eu acho que a política ela tem que ser feita com realidade. Eu acho que a política ela deve ser feita levando em consideração a situação, de fato, dessas administrações. A prefeitura ela está sofrida no sentido de que há um processo nos últimos 5 anos com ações judiciais, com entradas e saídas de gestores. Então, se você pudesse, como procurador do município, falar para esses candidatos a prefeito sobre essa situação, sobre a questão dos números mirabolantes, né, do que dá, do que não dá para fazer, né, com aquilo que entra, dentro daquilo que é responsabilidade sua, assim, o que é que você, como é que você orientaria esses candidatos a prefeito ao falar sobre as finanças do município? Deusmar, importante também essa sua questão. Deixa eu registrar aqui o nosso amigo Gustavo, lá de Paulista, está acompanhando a live. Diego Dantas, grande amigo, também um dos pré-candidatos aí a vereador, está acompanhando, é sempre muito enganjado aí em toda essa discussão política. Isso é muito bom. Olha só, muitas pessoas acham, não, entrou X, tem a despesa de Y, beleza, isso é matemática. Não é bem assim, não. Olha o que acontece. Atualmente, o município de Patos, salvo o melhor juízo, tem que arcar com R$182 mil mês de precatórios, certo? R$180 mil religiosamente tem que ser pago através de um boleto que vai direto para o Tribunal de Justiça. Os precatórios são ações, nada mais que são ações que as pessoas ingressam contra o município, ganham esse direito, porém elas têm que entrar numa fila para poder receber quando esse valor é superior a R$6.100, que é o teto da Previdência atualmente. Passou disso aí, ela vai receber através de precatório. O precatório é regido pelo Tribunal de Justiça. Ele é quem faz a custódia desses valores. Ele quem disciplina tudo isso.
E isso tá bem organizado lá no artigo 100 da Constituição Federal. Rigorosamente, nós temos que fazer essa conta aí, temos que pagar, certo? Porque senão depois eles vêm e dão uma ordem de bloqueio e bloqueia, como já aconteceu de outras vezes, que o município teve suas contas bloqueadas e o Tribunal de Justiça fez essa requisição e houve bloqueio e o sequestro dos valores. O município hoje está conseguindo pagar, R$182 mil mês. Paga também uma parcela de R$400 mil de INSS. Acho que foi do ano de 2014 ou 15, não tenho essa memória aqui, mas é uma parcela alta, uma parcela salgada que o município tem que pagar. Além de pagar o INSS do mês, que vai quase dobrar. Certo? Ou seja, você pega o gasto lá da UPA, pega o gasto precatório, pega os gastos com o INSS, pega os gastos com a manutenção da folha, pega os gastos com toda essa estrutura que nós temos que a gestão municipal tem que oferecer, e para uma arrecadação aí de 13, 14, 15 milhões, você vai vendo que vai ficando um pouco distante. E qualquer pessoa pode consultar aí, tá? No Sagres. O Sagres é um portal ligado ao Tribunal de Contas, certo? Lá você tem a noção de despesas e receitas do município de Patos. Isso é muito tranquilo, qualquer pessoa pode acessar. É sagres.tce.pb.gov.br. Aí você procura o município, é o município de Patos, ou você pode consultar qualquer município da Paraíba. Você escolhe o ano e também escolhe a entidade. Eu vou colocar aqui despesa com pessoal de 2020. Só para você ter uma noção, Deusimar. A folha de pagamento, você pode consultar aí a despesa da folha de pagamento de 2019, 2020, acho que ainda não está pronta. Mas só para você ter uma ideia, janeiro do ano passado, tivemos um gasto de R$9.473.000. Isso vem se mantendo até que em junho chega a R$8.833.000. Em novembro, nós temos R$8.893.000. Isso de folha, eu só estou falando da folha de pagamento. Quando chegou dezembro, a folha de pagamento com o 13º dos funcionários, chegamos a 15 milhões. Se você for analisar a arrecadação dá aí governo federal, governo estadual, a parcela do ICMS, que compete ao Estado, e a arrecadação própria, é todo o volume que faz com que o município possa arcar com suas despesas. Teve uma época que o município deixou de pagar aí algum mês, acho que cerca de 2,5 milhões. É o déficit, certo? Salvo o melhor juízo, hoje nós estamos com um déficit de R$700 mil. Isso, se pudesse, eu até perguntaria para confirmar realmente isso, mas é mais ou menos isso. Ou seja, é o que você arrecada com os seus gastos, você sempre vem gerando um déficit. Ou seja, o seu regime de contribuição, de investimento na cidade, ele está pouco, porque você está com déficit, entendeu? A conta é essa. Não é você pegar, olha, eu tenho aqui, entrou 15 milhões, mas você está com 16, 17 de despesa. Esse município pode ter certeza que ele já chegou a uma despesa altíssima, né? 17, 18, 19 milhões. Para uma arrecadação que chega às vezes 13, 14, 15. Em um ano, quando se faz, quando as pessoas realmente pagam, cumprem os seus impostos pagando IPTU, faz a arrecadação, tem realmente uma movimentação financeira muito boa, ele chega aí a 18, 19 milhões. Mas tudo isso, existe um reflexo muito grande. E é o que essa pandemia, assim, a gente tem que analisar, que é um motivo de força maior, né? Uma pandemia. Ocorreram aí demissões no comércio, o comércio teve que fechar suas portas,
As pessoas não estão produzindo, e se elas não estão produzindo, elas também não estão pagando seus impostos. Então, todo pré-candidato que ele pensar em assumir a prefeitura de Patos, ele tem que ter em mente isso. Ele tem que ter um plano, como é que eu vou fazer para enxugar a despesa? Porque, assim, aplicar a verba pública é muito difícil, é muito complicado. Você tem que ter um certo discernimento, um certo conhecimento. Existem coisas que você não pode parar. A exemplo de saúde, educação. O Fundeb, ele é uma verba que vem mensalmente. Isso aí é para as escolas, né? Auxílio aos professores, você entende disso muito bem. A sua área de atuação é essa, na área jurídica. E isso é bom que fique bem dito e esclarecido, que existem verbas que ela vem carimbada. Como é que essa verba vem carimbada? Aí você vai dizer, Jonas, ela vem com carimbo, dizendo só pode gastar com educação? Não. Ela vem com a rúbrica. Essa despesa aqui, você vai pagar com verba X. Essa despesa ali, com verba Y. Ou seja, os valores que chegam para a saúde, eu não posso gastar na educação, e os valores que chegam na educação, eu não posso gastar na saúde, certo? Isso é um desvio de finalidade da verba, e isso gera, inclusive, improbidade administrativa. Os órgãos de controle, eles fazem um certo controle para analisar como é que você está comprando, como é que você está pagando, o que você está aplicando, como você está aplicando e o percentual que você está aplicando. Saúde, ela exige uma aplicação de 25% dos recursos. Ou seja, esse recurso, eu acho que agora nós estamos aplicando muito mais. Em 25, 27. E ele faz uma análise, né? Se você encaixar, colocou lá, apliquei nisso aqui, é saúde. Não, não é assim não. Existe uma análise. Realmente foi elaborado dessa forma, foi feito, existe um portal da transparência para isso. Hoje o município de Patos está contando aí com o portal da transparência, ele bem avançado, porque todos os valores que vieram do Covid, 2 milhões e pouco, 2 milhões 400 e um quebrado, tá para vir mais, certo? Para as despesas com o enfrentamento do Covid, né? Destinados à saúde. Ela vem carimbada. Você tem que justificar com o que você está gastando. Eu não posso gastar aleatoriamente ou com qualquer outra coisa. Eu tenho que gastar e também eu tenho que explicar. E essa verba ela vem destinada exclusivamente para o enfrentamento da pandemia. E os órgãos de controle estão sempre fiscalizando, exigem realmente que a gente possa divulgar todos os dados, colocarmos no portal da transparência. Você consulta aí agora o portal da transparência, vai ter lá uma aba, Covid-19. Aí você vai ver lá o que chegou e o que foi gasto, o que o município está fazendo, o que o município está comprando, aparece tudo, os centavos, as empresas que estão recebendo, as empresas que estão fornecendo para o município. E assim, isso é um avanço muito grande. E dá também uma segurança no trabalho do gestor. O gestor está sabendo o que está fazendo ali e tem essa segurança de informar o Tribunal de Contas, está sempre buscando orientação com o jurídico, né? A gente de vez em quando faz reuniões aqui com o MPF, com o MPE, Defensoria, Ministério Público do Trabalho, que são órgãos que realmente fiscalizam e estão aí para fiscalizar toda a aplicação de todos os recursos, não só dos recursos do Covid-19, do coronavírus, mas todos os recursos de 1 centavo que entra o valor que você imaginar aí. Tudo que entra nos cofres do município é fiscalizado e nós temos que prestar conta. Inclusive, você falou das verbas rubricadas e de como é difícil, muitas vezes, esse manejo, né? Quem está fora, muitas vezes, do município, não entende que os valores, eles não são valores redondos. Então, quando você fala, por exemplo, que vem, por exemplo, 9 milhões de reais, ou vem uma verba para a educação, ela já vem toda direcionada de fato. E a Lei 11.494 do Fundeb, não só ela já vem rubricada, como ela já vem dizendo no que você pode ou não você pode gastar. Você falou, no caso, Jonas, aí de uma pasta, né, no Sagres,
que fala sobre a Covid-19, né? A questão da No Covid-19. portal da transparência do município. No Também no portal da portal da transparência do transparência. município. Isso. Pronto. A Simone Carneiro, e aí mais pessoas chegando também por aqui. Professora Jeane, que foi nossa professora lá no curso de História. Jordana, já mandamos um abraço para ela. Lucas Vasconcelos está lançando aqui sua candidatura a prefeito, viu, Jonas? Simone, eu vou fazer a pergunta que Simone colocou aqui, e aí mandar um abraço para o Paulo Leite Soares, para a Deise Dias, psicóloga, minha irmã, que está assistindo, a Andréa Mendes participando mais uma vez aqui, a Viviane está dizendo aqui, despesas maiores do que a receita, Patos é uma cidade rica, né? Você pode conversar já já. E a Simone colocou o seguinte, ela disse que escutou em alguma rádio aqui da cidade de Patos que não havia um plano em relação ao enfrentamento da Covid-19, né, Jonas? Eu sei que sua área é a área jurídica, né, mas como é que você está vendo esse enfrentamento do município em relação ao coronavírus, né, esse momento tão complicado que nós estamos vivendo? Entendi perfeitamente. Simone, boa noite a você, boa noite aí a todos os espectadores. Essa turma realmente está aí assistindo a gente aqui nessa transmissão, Deusmar. Veja só, com certeza existe um plano, certo, da área de saúde. A vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica e a Secretaria de Saúde estão trabalhando diuturnamente. Vou citar aqui uma área de atuação que é a fiscalização. Todos os dias, a Guarda Municipal e a Vigilância Sanitária elas saem às ruas com o intuito de orientar a população, de fiscalizar. Chegou ao ponto de ter que fechar alguns estabelecimentos que estavam burlando o decreto. Aqueles que não estavam naquele rol de poderem estar com seu funcionamento normal, supermercados, padarias, farmácias, esses de produtos essenciais que estavam naquele rol do decreto, liberação do decreto, quem não estava obedecendo os critérios foi fechado. A ST Trans fez um planejamento, se você observar, nos bancos e na loteria, eles colocaram adesivos para disciplinar as filas. A Secretaria de Saúde está fazendo todo o planejamento e vem fazendo isso desde o dia 17 de março. Aquisição de EPIs, gastos, fiscalização dos gastos e do consumo, porque assim, além da gente entregar o EPI, a gente tem que estar monitorando, porque a gente não pode deixar faltar o EPI aqui no município, entendeu? E tudo isso tem um planejamento. Aquisição de álcool gel, aquisição de máscaras, a N95, a máscara cirúrgica, tudo isso é dentro de um planejamento. A orientação das pessoas, a orientação para a população, tudo isso que está sendo feito é feito em conjunto, não só com a Secretaria de Saúde, mas a Secretaria de Saúde é referência porque é quem tem realmente conhecimento de planejar essa atuação nesse combate. Mas envolve também a Procuradoria, envolve também o controle interno, envolve as secretarias como as autarquias como a ST Trans, o PROCON está diretamente envolvido. Tudo isso está dentro do planejamento. Nós estamos tentando, o prefeito deu uma entrevista esses dias, a tentativa de aquisição de uma série de medicamentos, certo? Só que alguns medicamentos estão em falta no mercado. Eu vou te dar o exemplo do hidroxicloroquina, um medicamento que realmente você procura nas farmácias e não tem. Procura para fazer manipulado, também não tem. A fila enorme, as pessoas estão procurando esse medicamento. O município está tentando, buscando um fornecedor, ou 2 ou 3, para adquirir esses remédios. Adquirir ivermectina, que vem se defendendo esse uso. Aí existe todo um protocolo, né? O paciente ele vai ter que aceitar usar para quem está acometido do vírus, ele vai ter que, eu autorizo, eu vou querer usar. Ele assina um termo. Testagem na população. Todos os dias
todos os dias, a Secretaria de Saúde criou um local para... o que eles estão fazendo? Eles estão testando a população. A população está sendo testada. Tanto as pessoas que procuram as âncoras do município, que são os postos de saúde, são 4 que estão especializados em Covid-19. As pessoas chegam lá, relatam os sintomas. Aí qual é o protocolo? Esse protocolo não foi criado por PATS. Esse protocolo é do Ministério da Saúde. Atende-se o paciente, verifica os sintomas, tenta colocar em uma régua os sintomas, dizendo, é leve, é médio, é já um grau acentuado, para tomar o procedimento. Algumas pessoas procuram, estou com náuseas, dor de cabeça, dor no corpo, febre. Existe um protocolo para esse atendimento. Esse atendimento provavelmente ele vai ser medicado, vai ter uma receita, vai receber a medicação, vai procurar também a farmácia básica do município, dependendo da medicação, e vai voltar para casa. Por que para casa? É o isolamento social. Essa pessoa não é para estar andando na rua. Ela assina um termo dizendo, olha, provavelmente você está relatando que tem sintomas, nós vamos usar esses medicamentos, se voltar os sintomas, você volta aqui, e no 10º dia é que se faz o teste. Por que só faz o teste no 10º dia? Porque é o período mais seguro de detectar se a pessoa está doente, acometida do vírus ou não. E tudo isso é um planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, de todas as secretarias, de todas as pessoas que fazem a secretaria. Assim, muitas vezes eu fico triste porque eu escuto, o prefeito não faz nada, o município de Patos não está fazendo nada. Campina Grande tá dando um show. Cajazeiras está dando um show. Tem gente que tem o prazer em detonar a cidade de Patos. E isso, assim, a gente fica bastante triste com isso, porque, assim, se você está com dúvida, procure saber, vá até a secretaria, ligue, tem um telefone disponível para que as pessoas possam ligar. Vou até procurar aqui, Deusmar, para divulgar. As pessoas possam ligar, certo? Tirar suas dúvidas. Tem pessoas esclarecidas, pessoas que estão com conhecimento em abundância para esclarecer, orientar a população. Tem que ligar para esse número. Tem um número para denúncias. Pessoas, engraçado, a vigilância na Guarda Municipal, o cara me ligou e disse, olha, a gente recebeu aqui uma denúncia que vai ter uma palestra em Patos. Eu disse, não pode, eu acho que não, acho que é engano. Eles foram lá, realmente parece que ia haver essa palestra, certo? E eles coibiram isso, porque esse não é o momento de fazer palestra, esse é o momento de estar isolado. E agora, Deusmar, outro planejamento que nós estamos fazendo é um planejamento de retomada da abertura do comércio, de forma gradativa, é claro, observando todos os critérios, as orientações das autoridades sanitárias e principalmente o boletim epidemiológico do município de Patos e de toda a região. Você sabe, Deusmar, que, como eu falei aqui anteriormente, o nosso município ele é um município polo, tem várias cidades aqui vizinhas. E economicamente, essas cidades vêm até a Patos fazer suas compras. Quando o comércio abrir, a gente tem que fazer isso de forma bem temerária, Patos vai voltar à sua atividade normal e as pessoas vêm frequentar Patos e podem adoecer aqui ou pode trazer mais pessoas contaminadas aqui, porque, incrivelmente, a pessoa pode estar contaminada e não saber, e não ter sintoma algum. Segundo especialistas, 85% das pessoas podem ter esse vírus, podem estar carregando o vírus e não ter sintomas. E isso, você vai dizer, Jonas, e essas pessoas aí, a quantidade? Pois fazendo teste, pesquisando, trazendo as pessoas, fazendo isolamento social, colocando essas pessoas que são testadas positivo para assinar um termo. Tem gente que vai para casa. A gente não tem como monitorar todo mundo, mas a gente pede que as pessoas usem da consciência, fiquem realmente isoladas e não fiquem por aí andando nas ruas com o risco de contaminar outras pessoas. E tudo isso é um planejamento dentro da secretaria, é um planejamento dentro do gabinete do prefeito, é um planejamento que se faz com todas as secretarias
para que realmente a cidade não pare. E esse planejamento de retomada do comércio, ele tem que observar alguns critérios. Esses critérios estão sendo criados. São barreiras sanitárias nas lojas, incentivo do delivery, o incentivo que as pessoas que são grupo de risco, realmente essas pessoas têm que ficar em casa. O município tem muitas pessoas que são grupo de risco, são lactantes, são gestantes, que estão afastados, e são idosos também, que estão afastados desde o dia 17 de março. Essas pessoas estão em casa, é um cuidado que o município alertou para ter o quanto antes, para que essas pessoas fiquem em casa, porque são pessoas consideradas de risco. Então é o que eu estou te falando, tudo isso é um planejamento. Para retomar o comércio, a gente está de olho no boletim epidemiológico, não só de Patos e toda a região. E tudo isso está se encaixando no planejamento feito pela saúde, no planejamento feito pela ST-Trans, no planejamento feito por todas as secretarias. Só que quem está regendo tudo isso é o prefeito Ivanes, junto com esses secretários. A gente não toma decisões isoladas e não toma decisões no achismo. A gente tem um acompanhamento através dos dados. O que nós podemos fazer essa semana, o que a gente pode abrir, o que a gente tem que fechar. O exemplo disso foi o mercado da Cílio Vanderlei. O mercado da Cílio Vanderlei, em um primeiro momento, ele foi fechado, depois voltou às suas atividades e depois tivemos que fechar novamente. Outro grande vilão que nós temos são as filas dos bancos. Através do governo federal disponibilizou aí esse auxílio emergencial, ótimo, socorrendo as pessoas, mas teve uma grande aglomeração nos bancos. Inclusive, hoje foi o dia de sair a segunda parcela para essas pessoas. E você via nas filas dos bancos, das loterias, muita gente, assim, e isso a gente considera que o banco, as loterias estão sendo assim, uns vilões nessa época. A gente não pode recriminar quem está indo ali, porque está indo ali para aquela fila por uma necessidade. Mas a gente tem que ter total cuidado, disciplinar as pessoas na fila, forçar não, né? Pedir que as pessoas utilizem as máscaras ao sair de casa, fazer uma boa higienização, e tudo isso é planejamento. Uma das críticas que nós mais escutamos, existem duas críticas que nós escutamos muito. A primeira crítica é uma aparente falta de articulação. Eu não sei se a palavra é articulação entre os entes que estão coordenando isso aqui. É uma situação muito difícil porque pegou todo mundo desprevenido. Até para que a gente possa ter um parâmetro de comparação, nenhum sistema de saúde do mundo, seja ele essencialmente público ou seja ele essencialmente privado, porque o termo público aqui no Brasil tem um sentido, o termo público nos Estados Unidos tem outro sentido. Nenhum sistema de saúde do mundo estava preparado para isso, né, para o que está acontecendo. Eu acho que a primeira grande crítica que foi feita foi em relação a uma aparente desarticulação entre isso. Houve, inclusive, alguns problemas que foram resolvidos esses dias com a questão dos boletins em relação ao município e ao Estado, né, que houve um processo de conversa. Uma das críticas, que inclusive eu fiz uma dessas críticas públicas, foi em relação às informações que saíam da reunião que o prefeito participava com a associação comercial. E eu percebi também que houve uma melhora nesse sentido. E eu até coloquei, quando eu falei sobre isso, não é que o prefeito não possa se reunir com a associação comercial, mas é porque a cada reunião saía de lá com uma série de informações diferentes e começava a circular informações nos grupos e ninguém sabia, porque a informação que saía de lá, ela saía de lá como oficial sem ser oficial. Porque quais são os caminhos oficiais que nós temos? Os decretos. Os decretos são os meios oficiais. Então, foi uma coisa que eu percebi, né, nas últimas 4 semanas, que a comunicação ela melhorou muito nesse sentido, através da publicização desses decretos, né? É uma situação realmente, de fato, muito incômoda, uma situação
de tragédia nacional, perdemos amigos, perdemos pessoas conhecidas aqui no município, e infelizmente tudo nessa época se torna muito difícil, né? Por exemplo, o preço dos equipamentos médicos, tudo fica mais caro, licitações que possivelmente não tenham sido feitas na transição de um ano para outro, tem que ser feita de uma maneira mais rápida, compras, né, que todo mundo está comprando esses EPIs, esses equipamentos de uma vez só. Então, é preciso que haja uma dinâmica da administração muito forte para resolver todos esses problemas de uma vez só, né? Então, a Sandra Dantas está aqui, nossa querida amiga Sandra Dantas, né, minha comadre, está colocando aqui, vou ler seu comentário, Sandra. Elianeide está mandando um abraço também aqui. Alberto Pires, elogiando você, Jonas. A Simone Carneiro, que foi a pergunta que você respondeu agora há pouco, né, está citando um problema em relação aos acessórios para a Covid. Eu fui no banco em meados de março e a enfermeira me falou que não tinha acessórios para a Covid-19. Né? Saí até de perto dela, que estava sem máscaras. Essa enfermeira, não sei se ela colocou aqui, se era alguma enfermeira do município ou do estado, né? Porque nós temos enfermeiras municipais e também estaduais. O Anderson está colocando aqui, sabemos que não é uma responsabilidade direta da prefeitura, mas a grande queixa que percebemos é quanto ao suporte do Hospital Regional de Patos, com relação à quantidade de leitos para atendimentos. Isso é uma demanda, no caso do governo do estado. Essa semana houve uma declaração do governador que pegou muito mal, foi fruto de crítica aqui no município, né? Sandra está dizendo o seguinte: o governo faz a parte dele, mas é importante que a população também faça a sua. Diariamente vemos pessoas transitando desnecessariamente, algumas até mesmo sem máscaras. Parece que querem enfrentar os decretos só por afronta. É realmente muito complicada essa situação, porque precisa da participação de todo mundo, né? Viviane está colocando aqui, fiscalizar, monitorar a população também é cuidar do povo. Andréia Medeiros está colocando, o que mais vejo é gente na rua sem necessidade. Não seria mais seguro um lockdown? Aí você vai colocar. Lucas está colocando aqui, as melhores leis são aquelas que os cidadãos cumprem involuntariamente. O poder público se esforça, mas a sociedade precisa comemorar, precisa colaborar. Nilson de Brito Júnior, um abraço a esse grande advogado, doutor Jonas. Jeane Fernandes está colocando, todo município tem plano de contingência oficial, isso é uma exigência do Ministério da Saúde. Jonas, em algum momento vocês chegaram a discutir o lockdown aqui em Patos? Como é que está hoje? Deusimar, lockdown, o fechamento da cidade, muito vem se falando sobre isso, e é a medida mais extrema. É a aplicação de um lockdown no município de Patos, seria para fechar realmente tudo, certo? Com as exceções mínimas de produtos essenciais. Supermercados, padarias, farmácias. E tudo isso, como aconteceu, não sei se as pessoas têm esse conhecimento, aconteceu no Maranhão. No Maranhão foi a justiça quem provocou isso. Aqui em Patos, houve até nesse sentido, teve uma ação para que fosse decretado lockdown aqui no município. Essa ação tinha um pedido liminar que ele foi julgado na hora, dizendo que quem deveria tomar essa decisão, quem deveria apontar essa atitude, era justamente o gestor municipal. A gente às vezes conversa sobre como seria o lockdown, por que seria o lockdown, mas o prefeito até agora não sinalizou nenhuma forma. Está tentando se criar outros mecanismos. E esses mecanismos que eu te falei. Porque o lockdown seria o fechamento total da cidade. Isso é muito ruim. Para você ter uma ideia, o governo do estado e a prefeitura de João Pessoa, eles não estão assumindo que fizeram o lockdown. Eles estão assumindo que tomaram medidas mais rígidas.
fechando ruas, fechando avenidas, proibindo outros estabelecimentos, deixando realmente só o essencial, proibindo circulação de veículos, certo? E isso tudo é para que as pessoas fiquem em casa. Como bem citaram aí, Sandra citou, Lucas citou, que a população pode ajudar e muito ficando em casa. Muitos que não podem ficar têm que realmente sair para seu trabalho, em busca dos seus alimentos, tem que usar máscara, tem que se proteger, porque, como você bem frisou, nós já perdemos grandes nomes em Patos. O primeiro caso de morte de Covid-19 foi em Patos, né? Foi Danilo, da farmácia. Infelizmente, Danilo tinha a minha idade e chegou a falecer de Covid-19. Isso, assim, a população, em poucos dias, voltou ao normal. Isso não está certo. A gente prega que as pessoas devem ficar em casa, porque você se afastando, fazendo o seu isolamento social, você, se estiver contaminado, você está deixando de contaminar outras pessoas na rua. Mas se você está com o vírus e não sabe, você está contaminando diversas pessoas. E até que a gente possa ter esse controle total, o município pode entrar em colapso. A saúde pode entrar em colapso. E o que ainda não aconteceu, certo? E o lockdown, ele teria esse reflexo, né? A saúde, o boletim epidemiológico para se decretar o lockdown, que é o fechamento, realmente uma questão muito rígida de atividade na cidade. Espero que nós possamos passar por isso sem que tenha que decretar o lockdown. Seria assim, algo muito ruim para a nossa cidade e para toda a região. Bom, acho que foi um bate-papo muito bacana. Nós estamos chegando ao final da nossa conversa, mas tem um último ponto, Jonas, que eu queria que você debatesse, que é o seguinte. Você é uma das pessoas hoje em Patos, em termos de administração pública, que mais entende de administração pública pelo fato de você já estar um tempo na prefeitura, né? Você tem uma boa experiência no âmbito do direito administrativo, já trabalhando na Procuradoria Jurídica. Você passou, acho que, por 4 ou 5 prefeitos nesses últimos anos. Chegou a assumir a prefeitura interinamente, como você colocou lá no início, né? Então, de acordo com a tua experiência, Jonas, de acordo com aquilo que você vivencia, com as demandas que se tem diariamente na Procuradoria do município, quais caminhos você apontaria para que o município de Patos, nos próximos anos, ele pudesse sanar esses problemas que parece que são intermináveis muitas vezes, né? Nós temos uma crise política que já dura há muito tempo. Nós temos um prefeito eleito, certo? Como você colocou lá no início, afastado, né, pela justiça. O processo talvez não caminhe até a época da eleição, então acho que até a eleição nós ainda teremos o quadro de indefinição dessa maneira, 2 renúncias num curto espaço de tempo. Então, assim, de acordo com a tua experiência, quais seriam os caminhos que deveriam ser adotados para que o município, nos próximos anos, pudesse sair dessa situação incômoda, né, dessa situação complicada que nós estamos vivendo? Entendi. Deusimar, isso assim, isso se discute muito dentro do município, nas nossas reuniões. É o desenvolvimento regional, certo? É o desenvolvimento regional, geração de emprego e renda e melhoramento, automaticamente isso aí melhoraria a arrecadação do município, porque aí o município teria mais e melhor condição de aplicar os seus recursos. Qual é a estratégia que eu acho que todo gestor deve ter? O fortalecimento na sua arrecadação e o fortalecimento na aplicação dos recursos. Não é cobrar o imposto por cobrar, é planejar a cobrança do imposto, certo? Nós temos
no município de Patos, um histórico que foi revogado o Código Tributário. E hoje nós estamos com a vigência de um Código Tributário de 2006. É um Código Tributário defasado. Ele não beneficia empresas, ele não beneficia instituições, ele não tem um planejamento para dizer o seguinte: Patos consegue receber empresas e consegue beneficiar essas empresas para que possa gerar renda, para que possa gerar empregos, para que os pais de família possam ter, olha, meu filho trabalha numa empresa nova que chegou aí. Isso, a gente tem que criar um cenário atrativo para Patos. Patos, como eu já disse, é privilegiada geograficamente. Nós estamos aqui em cima, cortando a BR-230. Campina a Cajazeiras, João Pessoa a Cajazeiras. E isso é de muita importância. E todo gestor que vem assentar na cadeira, ele deve ter essa responsabilidade e também essa sensibilidade. A arrecadação para o município é importante, a aplicação dos recursos para a população é mais importante ainda, mas nós temos que realmente criar um cenário para as empresas privadas possam vir aqui no município e investir o seu capital e automaticamente gerando emprego, gerando renda. Se o município de Patos consegue distribuir aí em uma folha de pagamento 9 milhões injetando na economia, com diversas empresas, nós já temos aqui, e com outras que cabem ainda em Patos para a exploração de diversos e inúmeros serviços, Patos só tem a ganhar. Mas para isso nós temos que criar realmente o cenário. E esse cenário ele deve ser criado por toda a administração pública. Bom, temos a participação, né, o nosso querido amigo Adolfo Crispim estava entrevistando o pré-candidato a prefeito, Jacob, hoje à noite. Houve esse choque de lives, né, enquanto ele estava entrevistando o professor Jacob, nós estávamos batendo um papo aqui. Seja bem-vindo, Adolfo, seja bem-vindo, Yara, né? Silvio Neto, né? Grande Silvio Neto chegando aqui também na discussão. Beneficiar a empresa, acho que não deve focar apenas nessa perspectiva. Esse é o comentário do Silvio Neto, participando também, a Jeane, nós já comentamos sobre isso. Eu acho que tudo isso, tudo hoje gira em torno das ações em relação ao Covid-19, né? Nós estávamos conversando agora há pouco sobre isso, e eu acho que nós temos uma problemática que não foi colocada nesse debate, que é o cenário de crise institucional que, por parte do governo federal, vem acontecendo. As pautas provocadas que muitas vezes desviam prefeitos, governadores e os gestores que estão no patamar um pouco mais baixo da realidade institucional do Brasil, às vezes ficam meio perdidos. Eu fico pensando, por exemplo, um prefeito ou um governador hoje, como é que ele faz para equalizar aquilo que é o discurso da Organização Mundial da Saúde do que é o discurso, por exemplo, do governo federal, o que é o discurso do presidente, do que é o discurso do Ministério da Saúde. Então, há um risco, inclusive jurídico, que os gestores estão correndo hoje. Tem centenas de ações correndo no Brasil inteiro, e essas ações, elas falam de coisas desde de pedindo o lockdown, como foi aqui em Patos, ações exigindo do gestor o lockdown e ações tentando processar os gestores pelo lockdown. Então, assim, tudo que for feito nesse período vai ser judicializado, absolutamente tudo. Todas as compras, todas as atitudes. Então, é um período realmente inédito para a nossa geração. Quando a sociedade viveu isso, nós não tínhamos a estrutura jurídica que nós temos hoje. Isso foi há 100 anos atrás, durante a gripe espanhola. Nós não tínhamos os mecanismos de compra, de prestação de conta, de licitação, de meios eletrônicos, de pagamento, de fiscalização que nós temos hoje. Então, tudo se torna muito burocrático, e eu até acho que tem que ser mesmo, tudo que envolve dinheiro público tem que ser burocrático. Só que você disse uma coisa ali no início interessante,
que é o seguinte: você tem que agir rápido. Né? E eu acho que nesse agir rápido, eu acho que o cenário de crise institucional ele vai continuar ainda durante um bom tempo. Isso é ruim, né? Eu acho que isso é ruim para a institucionalidade no Brasil, isso é ruim para os municípios, para o governo do Estado, isso é ruim para todo mundo. Né? Esse cenário, quando não há um discurso relativamente unido entre as diversas esferas do governo federal. Eu gostei muito, Jonas, do bate-papo. Né? Você foi muito didático em algumas respostas lá no início, né? Sobre como é que funciona a chamada máquina pública, né? Como é que funciona a chamada administração pública. Fique à vontade, né, para você encerrar, fazer os comentários em relação aos últimos comentários, né, que nós estamos aqui. Viviane está agradecendo, né, colocando aqui, é isso mesmo, Jonas, e enfim, fique à vontade para dar suas considerações finais. Tranquilo, Deusmar. Muito obrigado, viu, por tudo, por você ter feito esse convite, para a gente conversar realmente com a população, com todos os internautas aqui sobre esse assunto, que é um assunto tão rico, o município, né? Com relação aí à questão de Silvio Neto, nós devemos sim criar um plano para regimentar realmente empresas para esse polo que é Patos. Pois aí a gente vai estar diminuindo o número de desempregados que tem no município, certo? Aqui nós temos uma grande potência, nós temos instituições de ensino que estão em Patos, estadual, federal, particulares, que elas trazem várias pessoas para Patos. Essas pessoas deixam o seu suor aqui, deixam o seu dinheiro aqui. E isso é muito importante para o município. Nós temos que arregimentar outras empresas para Patos, empresas, incentivar realmente os empreendedores, desde o pequeno empreendedor ao empreendedor que quer vir aqui montar uma indústria, não sei, mas nós temos que pensar que nesse momento de crise, as pessoas que podem investir, têm que investir, a gente tem que criar uma atração para eles aqui no nosso município. Através de uma logística, através de incentivos, mas que essas empresas venham realmente para Patos e que possam realmente ficar por aqui por muito tempo. Grande Adolfo Crispim é um amigo que eu tenho, pouca gente sabe, mas Adolfo foi a primeira pessoa que citou o meu nome para compor aqui a Procuradoria do município de Patos. Então, Adolfo, muito obrigado aí por você ter lembrado o meu nome naquela época. E Adolfo me ligou e disse: Jonas, você entraria na Procuradoria, participaria do governo? E eu disse: me dê 2 minutos para pensar. Eu pedi esses 2 minutos porque eu precisava conversar com a minha família. Eu conversei e aceitei. E assim, o resultado é esse. Eu estou aqui até hoje, já passei por alguns gestores. E assim, venho me dedicando muito mais, me dedicando todos os dias para que Patos possa sair realmente dessa crise com um número mínimo de lesões, digamos assim. Seja na parte jurídica, seja na parte econômica, seja na parte burocrática, aí, como você falou, que é o que a gente tem enfrentado bastante. Mas nós estamos aqui e nós queremos realmente reerguer e levar o nome da nossa cidade para todos os lugares, não só da Paraíba, mas de todo o Nordeste. Muitos comerciantes falam: Jonas, o ano passado não teve o São João, esse ano não vai ter, esse ano teve pandemia, esse ano realmente vai entrar para a história do Deusmar. E você vai ter uma missão aí muito grande, que é como é que você vai explicar futuramente como foi o ano de 2020. Ninguém vai conseguir. Nós temos uma situação muito, muito difícil, uma situação de indefinição. Eu particularmente, não sou da área da saúde, Jonas, mas
Há uma grande dúvida sobre esses planos de reabertura, como nós colocamos lá no início. Não pode ficar parado toda a vida, é preciso que haja um plano de reabertura gradual. Porém, eu não vejo, e possa ser que eu esteja errado, eu não tenho problema nenhum de reconhecer quando eu estou errado. Mas o que eu percebo é que os números não estão diminuindo de um modo geral, então eu não sei como é que funciona, eu não sei como é que é o plano relacionado à saúde nesse sentido, da Paraíba, para permitir algumas aberturas, enfim. Mas é um momento muito complicado para quem não é da área da saúde, é um momento muito complicado porque você fica de fato sem saber o que fazer. As pessoas perguntam muito, Deus, mas quando é que volta as aulas presenciais, por exemplo? Isso é uma coisa que não tem como a gente responder. As escolas serão as últimas a voltar e provavelmente volte com planos de contingência. Então, provavelmente não será permitido, por exemplo, salas com 35, com 40 alunos, possivelmente as salas serão divididas, respeitando as distâncias relacionadas àquilo que é determinado pela Organização Mundial da Saúde. Né? Então, Todos assim, de máscara. todos de máscara. Então, é muito difícil essa situação. Eu vejo gente, por exemplo, criticando a Prefeitura de Patos por não oferecer educação remota, pelo fato de não estar tendo educação remota. Poxa, mas qual é a condição que uma criança matriculada na rede municipal de ensino aqui de Patos tem condição de ter esses equipamentos para acompanhar de maneira remota? Né? Aí você chega e diz assim, poxa, mas dá para fazer o quê? Você vai pegar a merenda, você vai levar, você vai deixar lá na escola para que a família vai pegar. Tem família que não tem celular, não tem comunicação. E aí não Verdade. tem como a gestora da escola, não tem como a gestora da escola chegar e ir de casa em casa, porque isso também gera um risco, deixando aquilo ali. 2 meses depois do início da pandemia, foi que houve, por parte do Congresso Nacional, uma aprovação de uma lei que deixasse os gestores municipais seguros no tocante à utilização dos recursos oriundos da merenda escolar. Né? Então, os 2 primeiros meses, todas as ações do município em relação à distribuição de merenda escolar, elas vão poder ser judicializadas, porque não havia uma lei que regulamentasse isso. Ou seja, tudo aconteceu de maneira muito rápida. E é muito mais fácil nós criticarmos. É muito mais fácil nós que estamos aqui do lado de fora, nós criticarmos, por exemplo, a gestão educacional do município, quando, na verdade, deveria estar todo mundo junto. Né? Tá todo mundo junto para que a gente possa sofrer menos possível dentro desse processo de transição. Você está vendo os comentários, me dá um abraço para Wesley, né, Dias, que está acompanhando também aqui. Você está tendo visualização aos comentários? Sim. Então, eu vou passar, né, aqui para Jonas, para que você possa responder, né, os comentários do Wesley Dias. O Arthur Medeiros está mandando também um abraço aqui. Né, fica à vontade. Tudo bem, o Wesley está falando aqui que Patos está no centro da Paraíba e no centro de estados vizinhos. O problema é a falta de incentivo de vereadores e dos prefeitos, as quais passaram. Assim, eu não concordo muito, Wesley, porque cada gestor se esforçou ao máximo para elevar o nome de Patos e para criar um mecanismo em Patos para que não seja esse histórico de alta carga tributária. Isso é um histórico nacional, né? Eu acho que tudo isso no município não é diferente. Onde você for, as pessoas vão falar muito da carga tributária. O negócio é a aplicação dos recursos. Ele está falando também, Deusmar, que numa pandemia dessa, o governo não deu um único abatimento nos impostos. Essa questão de abater impostos, existe toda uma questão jurídica por trás disso. Não é assim, imposto a gente não pode mexer com ele como o gestor quiser. Ele tem que respeitar alguns critérios, algumas questões jurídicas que são questões constitucionais. Ele não pode estabelecer um imposto e cobrar, acordou,
e disse, a partir de hoje eu vou cobrar tal imposto. Não pode ser assim, não pode pegar a população de surpresa. E de igual forma também ele não pode sair isentando a torta e a direita. Wesley, com relação a essa questão do comércio, eu entendo demais, eu também sou comerciante, meus pais são comerciantes e eu sofro muito, e sofro dos dois lados, porque eu estou tanto no município, na prefeitura, como também sou comerciante, eu tenho uma empresa que está parada. E, assim, de cortar realmente o coração, e a gente tem que torcer para que tudo isso passe logo. A gente está criando um plano de volta dos estabelecimentos comerciais de Patos. A gente sabe essa necessidade, a gente tem essa intenção, claro, criando algumas regras de barreiras sanitárias, criando uma condição mais favorável para até que as pessoas possam se sentir seguras a irem às ruas para fazer suas compras. E tudo isso pensando em todos os comerciantes, não só no grande comerciante, mas em todos os comerciantes. Essa é uma luta, eu acho que não só do gestor de Patos, mas de todos os gestores do Brasil. Bom, nós estamos encerrando isso. Gente, um recado final. Procurem as notícias através das fontes confiáveis. Eu estou vendo um esforço muito grande dos poderes públicos em estar desmentindo notícias que são vinculadas, notícias falsas. Então, tem os canais de comunicação oficial. Né? Se você não acredita nesses canais, procure os canais oficiais das instituições jurídicas. Por exemplo, muita gente falando em nome do Ministério Público, muita gente falando em nome da Prefeitura, muita gente falando em nome do governo do Estado. Então, assim, é dever de cada cidadão combater a proliferação, a disseminação, a produção de notícias falsas. Então, vamos procurar os meios oficiais e vamos tentar não espalhar essas notícias falsas, principalmente em termos de uma pandemia. Jonas, querido, abraço, te agradeço muito a atenção. Era para ser 1 hora, né? Mas estamos chegando a 1 hora e 17 minutos. Muito, né? Através dos comentários, concordamos, discordamos, mas assim, num ambiente muito bacana, num ambiente saudável de discussão. Né? Você, como procurador do município, vem e se expõe através de uma entrevista pública como essa, isso mostra, né, o quanto você está aberto para analisar a situação do município, para entender que algumas pessoas discordam da orientação, e isso é normal para quem vive dentro da administração pública, certo? Então, um abraço, viu? Muito obrigado, gente, vocês que acompanharam essa nossa discussão aqui. Vai ficar gravada, vai ficar salva aqui no Facebook e hoje ainda também vai estar lá no YouTube para quem não pôde acompanhar a discussão como um todo, tá bom? Obrigado, João. Valeu, Desmar, muito obrigado, viu? Até mais, obrigado amigo. pelo convite e um forte abraço. E eu fico à disposição sempre que você precisar, tiver dúvidas, algum questionamento, vou estar por aqui, você tem meus contatos. É sempre uma satisfação. Forte abraço. Valeu, um abraço, gente. Até mais, querido.